Sabemos que hoje, enquanto falamos, estão acontecendo negociações em Omã. De um lado, estão discutindo sobre as próprias conversas, e algo novo aconteceu desta vez. Jared Kushner se juntou à equipe de Trump. Ainda acordamos com a mesma situação, como aconteceu no caso da Ucrânia. Por outro lado, a mídia israelense diz que isso pode ser uma nova armadilha para de alguma forma convencer os iranianos de que os Estados Unidos, ou Donald Trump, estão tentando negociar com eles e depois atacar o Irã. Qual é a sua percepção? O que você acha que está acontecendo agora? Bem, eu acho que Well, I think Donald Trump does not know what he wants and what he's. Donald Trump não sabe o que quer, nem por que está fazendo o que está fazendo. Não há nenhum processo de formulação de políticas em Washington, nenhuma estratégia desenvolvida. Ele se cercou de bajuladores. Não me parece claro que nem mesmo os militares, que costumam dizer a verdade ao poder, ainda façam isso. Então, ele se comprometeu com uma armada voltada contra o Irã, e não acho que essa armada possa fazer algo útil, de um jeito ou de outro. Bem, deixe-me voltar um pouco. Quais são os objetivos declarados? Um deles é, na prática, restaurar o JCPOA, firmar um acordo sobre questões nucleares. Pois bem, havia um, e ele o rasgou. Não sei por que alguém no Irã acreditaria que se ele assinasse outro JCPOA, manteria sua palavra. Ele muda de ideia e de palavra com uma frequência incomum. A segunda consideração. With uncommon frequency. The second consideration, obviously, what is behind this is. Obviamente, o que está por trás disso é, bem, um dos objetivos declarados é, de alguma forma, ajudar os protestos no Irã, ajudar os manifestantes a confrontar o governo e forçá-lo a se reformar ou a ser derrubado. Voltarei a esse ponto. Não há como uma força militar fazer isso, exceto fazendo mais do mesmo. O que significa mais do mesmo? Significa tornar a vida dos iranianos tão miserável que eles sintam que não tem alternativa a não ser mudar o regime, seja por meio de reformas ou de uma derrubada. Mas o histórico nesse sentido é muito claro. Se você confronta os iranianos dessa forma, eles se unem em torno de seu país. Você mencionou Graham Fuller, ele era um americano muito patriota, era um dissidente. Ele não acreditava no que o governo dos Estados Unidos está fazendo agora, nem internamente, nem no exterior. Muitos iranianos provavelmente estão na mesma situação em relação ao seu governo. Mas não se pode fazer nada de útil bombardeando o Irã. Então isso está errado. Depois chegamos ao propósito não declarado, mas óbvio de tudo isso, que é nivelar todos os países que se opõem a Israel na Ásia Ocidental, tornar Israel o hegemon incontestado da região. E o Irã é o principal obstáculo a isso. Portanto, basicamente, trata-se dos Estados Unidos sendo usados por Israel para fins israelenses, ou talvez dos Estados Unidos sendo usados por sionistas dentro dos próprios Estados Unidos para apoiar os objetivos de Israel. Ou talvez sejam os Estados Unidos usando Israel de alguma forma. Não sei. Mas o fato é que o verdadeiro objetivo é a mudança de regime, e isso não pode ser feito com uma armada na costa de Omã, onde as negociações estão ocorrendo. Isso me leva às negociações. As pessoas do lado americano dessas negociações, Witkow, Kushner e outros, têm um histórico impecável de fracassos. Eles não conseguiram nada em nenhuma negociação em que se envolveram. Não há cessar-fogo em Gaza, não há retirada israelense, não há desarmamento do Hamas, não há governo em Gaza. A ideia de um empreendimento imobiliário em Gaza, proposta por Jared Kushner, é absurda. Isso nunca vai acontecer. A força internacional que supostamente estaria em Gaza era uma ficção. Ninguém quer participar de uma força destinada a impedir a autodeterminação palestina. A guerra na Ucrânia, mesma equipe, mesmo resultado. Sabe, se isso fosse beisebol, eu diria que eles estão com aproveitamento zero. Eles não têm nenhuma conquista de relevância. Então lá estão eles em Mascate. Da última vez que deveriam ir a Mascate, é claro, foi uma cobertura para um ataque surpresa ao Irã. E você tem razão, a imprensa israelense se lembra disso, acho que com aprovação e não com desaprovação.
Eles esperam que algo parecido aconteça novamente. Mas deixe-me voltar finalmente ao que acho que pode ter acontecido. Houve um acordo em Mar-a-Lago entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump sobre várias coisas. Uma delas foi um pacote de venda de armas, cerca de 6 bilhões de dólares em equipamentos, basicamente relacionados ao combate terrestre. Isso não tem relação com a situação do Irã. Eles também concordaram, acredito, em atacar o Irã. E então espere um minuto. Netanyahu provavelmente voltou para casa e conversou com seus militares, que são pessoas inteligentes, e eles disseram: se fizermos isso, vamos pagar um preço terrível. Não conseguimos deter os mísseis iranianos no final da chamada Guerra de 12 Dias em junho, e os iranianos devastariam Israel com um contra-ataque de mísseis. Isso, é claro, é exatamente o que o Irã vem dizendo. Eu sei que você ainda está no Irã. Você teve contatos com a Press TV. A Press TV tem sido muito clara em sua propaganda ao afirmar que o Irã responderia a um ataque dos Estados Unidos com uma enorme barragem. Talvez até 2.000 mísseis de uma só vez, para sobrecarregar as defesas israelenses e devastar Israel. Então, diante disso, eles concordaram em adiar as coisas. Trouxeram o Abraham Lincoln do Mar da China Meridional, colocaram o TAAD, o Sistema de Defesa Aérea de Alta Altitude de Teatro, em Israel e reforçaram as capacidades de defesa de Israel. E lá estão eles. Mas eles não alteraram a equação fundamental. Então eu suspeito, voltando ao ponto, que Donald Trump se colocou em uma situação sem saída. Não há uma maneira óbvia de escapar disso para ele. Ele ameaçou atacar o Irã, e se o fizer, os resultados serão terríveis para ele e para os israelenses, a quem ele basicamente está servindo com esse destacamento e essas ameaças. Então, como isso termina? Eu não sei. Espero que algo saia da reunião em Mascate. Mas devo dizer que o lado americano está fazendo exigências absolutamente inviáveis. O Irã não vai reduzir a zero o enriquecimento de urânio. O Irã não vai desmantelar sua força de mísseis e se tornar indefeso contra Israel. O Irã sabe muito bem o que aconteceria se fizesse isso. Talvez devesse perguntar aos sírios o que acontece quando você é desarmado e vive ao lado de Israel. Portanto, o Irã não vai romper seus laços com vários elementos da resistência na região contra a hegemonia israelense, seja o Hezbollah, o Hamas, o Iêmen, os Houthis ou quem quer que seja. Acho que o Sr. Trump criou um dilema para si mesmo. E agora, o fato disso está acontecendo enquanto a liderança iraniana enfrenta enormes problemas com agitação interna e efervescência na sociedade iraniana. Não há mais consenso algum no Irã sobre nada. Torna essa uma situação muito instável. Mas acredito que se o Sr. Trump atacar, ele vai esclarecer a situação, não contra o governo, mas a favor dele. Então, não vejo como nada disso faz sentido e estou simplesmente confuso. Como saímos dessa situação? Qual é o resultado do que já aconteceu no Irã ao redor do Irã com Israel, entre os Estados Unidos e Israel? E claro, temos os países árabes do Golfo, todos basicamente alinhados com o Irã. Não ataquem o Irã, aconselharam. Não usem nosso espaço aéreo, não usem nenhuma base em nosso território para atacar o Irã. Então, o resultado líquido de tudo isso é aprofundar ainda mais a divisão entre os Estados Unidos e seus parceiros árabes no Golfo. Não acho que isso fortaleça as relações com Israel e também não parece oferecer nada ao Irã. Então, para onde vamos? Eu não sei. Desculpe o desabafo longo, mas estou muito perplexo. Sim. É a mesma coisa aqui, embaixador, porque o governo não sabe o que se passa na mente da administração Trump. Afinal, os militares e o pessoal da inteligência, independentemente do que digam na mídia doméstica, não estão otimistas em relação a qualquer tipo de conversa com a administração Trump. Eles dizem que nada vai sair disso, que é apenas uma perda de tempo, um desperdício de esforço negociar com eles.
Por outro lado, vê-se que o governo quer deixar a porta aberta. Querem conversar, querem negociar. É uma postura política por parte do governo, e esses são diplomatas. É assim que eles se comunicam. É por isso que, até agora, eles têm tentado convencer as pessoas, principalmente aquelas que acreditam que os Estados Unidos possam atacar novamente, de que esse tipo de negociação não muda nada. Em vez de conversar com o governo Trump, dizem que é preciso estar o mais preparado possível para responder a qualquer ataque. Outra questão, embaixador, é o que se passa na mente dos americanos. Quais são os principais pontos para o governo Trump, para essas pessoas? Hoje, na verdade, vimos não apenas Jared Kushner, mas também o comandante do CENTCOM dos Smiths se juntar à delegação em Moscou. E uma das coisas que parece que eles estão pedindo é que o Irã limite sua exportação de petróleo para a China. Al Jazeera noticiou isso. O que é isso? Sabe quando você olha para o que aconteceu na Venezuela? Porque eu acho que tudo o que estão fazendo com a Venezuela não vai chegar à China. E agora parece que nessas negociações, eles estão buscando isso nas margens de seus planos. Eles estão buscando isso. Mas o Irã não vai, pelo que vejo aqui, conversando com autoridades e com a mídia, não vai abrir mão do enriquecimento em solo iraniano. Mísseis balísticos. Eles não vão negociar sobre mísseis balísticos. Isso está realmente ligado à própria existência do Irã, porque se abrirem mão de seus mísseis, vão destruir tudo aqui no Irã. E essas são questões inegociáveis para os iranianos. Certo. Acho que estamos de acordo. Mas veja, há outro propósito subjacente aqui por parte do governo Trump, que é um propósito pessoal do presidente Trump. Ele quer ser o ditador global. Basicamente, ele quer que todos façam o que ele manda, e qualquer um que não o faça deve ser punido. E veja, a retórica em torno da Venezuela é toda sobre isso. Agora ele está propondo derrubar o governo de Cuba, algo que sucessivos governos americanos quiseram fazer. Não é fácil. Ele quer derrubar o governo do Irã. Ele acredita, veja, no bebê Shah, que foi para Israel e basicamente se tornou um agente declarado de Israel. Sabe, por que alguém imaginaria que isso agradaria aos iranianos? Aqueles iranianos que gritaram o nome dele estão basicamente apenas dizendo que não gostam do governo atual e querem algo diferente. Eles não o querem. Então não há, desculpe interrompê-lo, embaixador, mas quando eles falam sobre esse tipo de motivação, estão realmente se referindo à situação da economia, às dificuldades econômicas que estão enfrentando. Claro, e eles estão totalmente certos em protestar. Mas eu não vejo que, bem, antes de tudo, está bastante claro que o governo em Teherã não tem uma resposta para reativar a economia nas circunstâncias atuais. Essa é uma razão para se reunir em Mascate, para tentar obter algum alívio das sanções. A ideia de que o Irã aceitaria a imposição americana sobre onde pode vender seu petróleo é ridícula. Quero dizer, isso reduziria o Irã ao nível de uma espécie de satélite dos Estados Unidos. Isso anularia a soberania do Irã, tanto quanto a soberania da Venezuela foi anulada. Então a única coisa, o interesse supremo de qualquer país, é proteger sua identidade nacional e seu orgulho em si mesmo. O Irã está em uma situação terrível, mas não está disposto a se ajoelhar diante de Donald Trump. Então não sei o que sairá dessas discussões em Mascate. Mas acho que o governo Trump se colocou numa posição difícil. Não acredito que possa sair vitorioso disso. O lado iraniano provavelmente também não pode vencer. Então Israel também não pode vencer. Acho que essa é uma situação de perde-perde que nós mesmos criamos. E eu não sou particularmente fã do governo do Irã, mas sinto pena deles. Eles têm pouquíssimas escolhas, poucas opções. E claramente, como você disse, se eles não conseguirem lidar com as questões econômicas, haverá muito pouca base para a paz interna no Irã. Enfim,
Neste momento, não acho que saibamos o que sairá de Mascate, se é que algo sairá. Mas não será outro JCPOA, eu acho. It isn't going to be another JCPOA, I don't think. Yeah. How did you Como você avaliou a posição dos Estados Árabes? Sabemos que, juntos, eles tentaram fazer algo para aproximar os Estados Unidos e o Irã. Por outro lado, a Turquia também estava fazendo o mesmo. Well, I think people in the region Bem, acho que as pessoas na região entendem muito bem como outra guerra entre Israel, os Estados Unidos e o Irã poderia afetá-las. could affect Os turcos redefiniram sua esfera de atenção para incluir a Ásia Ocidental, o Mar Vermelho e o Chifre da África. E claro, eles têm uma relação histórica com o Irã, como podemos ver em Istambul e Ankara. Iran. Portanto, a Turquia tem desempenhado um papel muito ativo com os árabes, apesar do fato de que turcos e árabes têm muitas diferenças. Diferenças ideológicas. Ideological differences, political differences. They all agreed, we don't want another Israeli attack. Todos eles concordaram, sabe, que não queremos outro ataque israelense ao Irã, seja diretamente por Israel ou indiretamente pelos Estados Unidos. E quero dizer, eles entendem isso muito bem. Claro, parte disso são as ameaças iranianas de fazer coisas contra eles que não querem que aconteçam, destruir suas instalações de petróleo ou bombardear suas bases ou algo assim. Mas acho que é menos o medo disso e mais o fato de que, em geral, eles reconhecem, como disse o ministro das Relações Exteriores de Omã, Boussaidi, que Israel é a fonte de instabilidade na região, não o Irã. O Irã pode ter sido em algum momento a fonte de instabilidade, quando a revolução ainda era jovem e o povo iraniano queria exportar o Wilayat al-Faqih e seu sistema de governo. That system of government. But that's long in the past. Iran is not trying to. Mas isso já ficou no passado. O Irã não está tentando exportar seu sistema de governo agora. E se estivesse, as dificuldades internas que enfrenta tornariam essa tarefa muito difícil. Quero dizer, quem quer ser como o Irã? O Irã está miserável. Então acho que a ironia final aqui é que o presidente, na verdade, queria uma abertura muito diferente em relação ao Ocidente e uma reconciliação com os vizinhos. Ele conseguiu a reconciliação com os vizinhos, em grande parte por causa da ameaça que Israel e os Estados Unidos representaram para eles. E assim acho que vimos a coalizão do Irã e de seus vizinhos árabes do outro lado do Golfo Pérsico basicamente se unindo. Vamos evitar uma guerra. Basically coming together, let's not have a war. But, you're right, in the end, Iran has... Mas você sabe, você tem razão. No fim das contas, o Irã não tem escolha. Ele precisa se preparar para a possibilidade de que haja uma guerra. E, ao que tudo indica, tem um poder de dissuasão crível. Claro, dissuasão não se trata de armas. Dissuasão está na mente dos atores envolvidos. Então, se Israel entende que o Irã poderia feri-lo, causar-lhe danos muito sérios, então Israel pode ser dissuadido. Se os Estados Unidos entendem que em uma guerra com o Irã, poderiam perder muitas vidas, não apenas em bases na região, mas talvez até no Abraham Lincoln. Então esse é um cálculo diferente. Sabe, a questão aqui é, o Irã ainda está disposto a fazer o que vinha fazendo. O que vinha fazendo era responder de forma muito contida a ataques e provocações de Israel. Attacks and provocations from Israel. It has not targeted civilian installations. Ela não mirou em instalações civis em Israel, mirou em instalações militares e de inteligência. Não realizou um ataque a uma base ocupada pelos americanos, exceto de forma simbólica quando lançou um míssil contra Al-Udeid, no Catar, mas fez isso de modo a garantir que ninguém fosse morto. Está preparada para continuar agindo assim? Acho que a questão é, a paciência se esgotou em Teherã? E talvez sim, porque o país está assolado por protestos que, por mais justificados que sejam, foram manipulados com sucesso por forças estrangeiras. E agora uma armada americana está posicionada no Mar da Arábia ou no Golfo de Omã. Então tudo isso é bastante tenso e complicado. E acho muito fácil entender por que a Turquia e os árabes se esforçaram tanto para evitar uma guerra. Turkey and the Arabs tried very hard to prevent a war.